Graça e paz, meus queridos irmãos. Com alegria, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Nós temos falado aí nos últimos domingos sobre a predição do nascimento de Jesus. E seguindo então a nossa sequência, nós falamos, se você se recorda, nós falamos da promessa em Isaías. Agora nós vamos para o Novo Testamento, onde no domingo passado e nesse nós vamos falar sobre a predição do nascimento de Jesus e, obviamente, culminando no Natal com o nascimento de Cristo. E é pensando nisso, então, meus queridos, que eu quero convidá-los a mais uma vez abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Nós vamos ver Lucas, o seu capítulo 1, capítulo 1, dos versos 26 ao verso de número 38. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao verso de número 38. Eis a palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir toda a sua atenção para a leitura que faremos da palavra de Deus, que ela possa mais uma vez, como tem feito há muito, e como sem dúvida ainda fará, falar poderosamente ao nosso coração. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do número 26, indo até versículo de número 38. Assim nos diz a palavra do Senhor. No sexto mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meus irmãos, eu espero que você não esteja preocupado, mas amanhã é segunda-feira. Até aí, pastor, nenhuma novidade nisso, né? Mas amanhã é dia de trabalho, né? Amanhã é dia de serviço. Talvez para aqueles que já gozam da sua aposentadoria, né, tão sonhada, seja um momento mais relaxante. Mas para muitos de nós vai ser um momento de trabalho. E trabalho envolve necessariamente realizar várias tarefas. E normalmente é assim que a gente, digamos, pensa sobre serviço. É assim a nossa definição. Quando eu falo para vocês sobre serviço, certamente na sua cabeça vem a ideia, eu tenho a concepção de realizar várias tarefas. Não é verdade? Quando eu falo para você o que é o seu serviço, você vai me falar seu serviço e vai me falar quais são as suas tarefas. Se você é um enfermeiro, as suas tarefas visam, obviamente, atender todo o paciente e deixá-lo, digamos assim, de uma forma confortável, com todos os seus medicamentos, enfim, cuidando para que ele melhore logo da sua saúde.
Se eu falar para você, ou se o seu serviço é um motorista de táxi, aplicativo, ônibus, tem, enfim, a ideia é que amanhã você vai realizar a tarefa, que é conduzir pessoas através do veículo do qual você trabalha. E normalmente é assim que nós pensamos serviço, não é verdade? Realizar tarefas. Mas interessantemente, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela diz para nós que o trabalho cristão ou o serviço cristão não envolve realizar tarefas. É claro, e muitas vezes acontece sim, mas o trabalho ao Senhor exige de nós mais do que apenas tarefa. O Senhor quer que nós entendamos que o verdadeiro serviço a Deus é baseado também na confiança que nós depositamos nele, na confiança que nós depositamos nas suas promessas. Portanto, a nossa obediência faz parte do serviço ao Senhor. Por isso, irmãos, é pensando nessa concepção de trabalho e de serviço que eu queria mais uma vez lembrar de uma história muito conhecida nossa, que é a história de como foi dado para Maria, como foi falado a Maria do nascimento de Jesus. Maria foi agraciada e através da história desse nascimento, do nascimento do nosso Salvador, do nascimento de Jesus, nós vamos agora adorar a Deus aprendendo, meus irmãos, que a vontade de Deus através da sua palavra ela inclui sim obedecer, ela inclui amar e ela inclui servir de todo o coração. E é por isso que, pensando nesse nascimento tão importante, eu quero falar nessa noite sobre o verdadeiro sentido de serviço, onde eu digo que confiança e obediência à palavra de Deus são princípios basilares do serviço ao Senhor, são princípios básicos do serviço ao Senhor. Irmãos, quando nós lemos essa história, nós vemos aqui contemplado e exaltado por Deus a humildade de uma moça chamada Maria. Maria, meus irmãos, foi agraciada por Deus, escolhida pelo Senhor para o nascimento de Jesus. Irmãos, o nascimento de Jesus ele foi predito em toda a Escritura Sagrada. Começando lá em Gênesis, foi predito o nascimento de Jesus, passando pelos patriarcas, passando pelos profetas que descreveram tão bem. Quando nós vemos Isaías 53, nós vemos ali a designação do servo sofredor, nós entendemos um pouco da mensagem e, de certa forma, como o evangelho chega até lá. Todo o Antigo Testamento foi uma preparação para esse grandioso acontecimento. Não é à toa e quando nós perguntamos na sala dos novos membros qual é o resumo do Antigo Testamento, a resposta é a promessa do Messias. Ou seja, o Messias virá. Irmãos, veio precisamente num momento único da história. E é interessante pensar, porque quando nós olhamos para todo esse contexto, Jesus veio num tempo em que, através do Império Romano, a língua grega ela foi universalizada. Embora hoje a gente tenha como sinônimo falar grego como uma língua difícil, mas lembre-se, nesse momento o grego era a língua que unificava as pessoas. Ou seja, de alguma forma, algumas pessoas, e sempre haviam essas, que falavam o grego, uma língua que nós podemos dizer era universal. Ou seja, através também do Império Romano, deu-se início ao que nós chamamos de uma Pax Romana. Havia paz, então se podia transitar através de todo o Império. Portanto, irmãos, foi nesse momento, na plenitude do tempo, que Deus, então, na sua graça, envia o anjo Gabriel para comunicar o raiar de um dia glorioso. E talvez, depois de tudo isso, você pense, agora, nesse dia glorioso, escolheram, então, uma pessoa ou lugar fabuloso. E é interessante pensar como Deus muitas vezes frustra os nossos planos quanto a isso. Porque o nascimento de Jesus foi dito, e foi dito que esse nascimento maravilhoso, predito em todo o Antigo Testamento, profetizado, falado, onde todo o sacrifício, todas as leis, todo o cerimonial, todas as festas lembravam Jesus, apontavam para Cristo. E você talvez diria para mim, pastor, então vai ser talvez no lugar mais importante de todo o reino, vai ser na sede do Império Romano, ou quem sabe na sede de Israel em Jerusalém, no templo. Mas o anúncio
do anjo, de certa forma, frustra a nossa concepção. Porque o nascimento de Jesus aconteceu numa pequena cidade chamada Nazaré, numa vila chamada Galileia. Um lugar, meus irmãos, aliás, digamos assim, não muito bem considerado na história. Aliás, seja sincero comigo, durante todo o tempo do seu colégio, da sua escola, na matéria de história e geografia, você já ouviu a história da grande Nazaré? Você já ouviu sobre a geografia de Nazaré? Você já ouviu sobre os líderes fantásticos que aquele lugar saíram? Sobre os grandes pensadores, quem sabe, daquela localidade? Certamente que não, meus, porque nada disso que eu falei, de fato, é uma realidade. Não temos grandes pensadores, poetas, não temos ali um terreno fértil, uma geografia incrível, ou talvez uma história que seja digna de ser contada nos livros didáticos. Mas foi precisamente ali que Deus escolheu para ser o lugar de maior importância daquele momento, daquele tempo. Num vilarejo, na pequena vila da Galileia, para o anúncio do nascimento de quem? De Jesus Cristo. Irmãos, Nazaré era um lugar simples, sem uma grande importância econômica, sem uma geografia talvez que nos chamasse a atenção, mas foi lá que Deus decidiu realizar o maior milagre de toda a história. É interessante pensar, meus amigos, como o verdadeiro serviço do Senhor, ele pode começar em qualquer lugar. E eu penso isso, irmãos, porque Deus muitas vezes frustra esses desígnios grandiosos que algumas vezes os nossos corações têm. Deus usa coisas fracas para mostrar para os fortes que Ele pode tudo. Irmãos, quando nós olhamos para o início da igreja cristã, você jamais, se você tivesse naquele momento, você jamais imaginaria que o cristianismo iria chegar em todo o mundo, ia ser uma das religiões mais conhecidas, se você olhasse para Jesus e os 12. Quando Jesus escolhe 12 pessoas, escolhem 12 pessoas simples, escolhem pescadores, embora tivesse ali um cobrador de impostos, talvez um funcionário público, mas não tinham ali, talvez, personalidades da época. Porque, meus irmãos, o serviço de Deus não exige recursos ou visibilidade, porque o que Deus quer de nós é a nossa obediência. O que Deus quer de nós é um coração pronto para o serviço. O que Deus requer do seu povo é a graça, é a obediência de entender que é Ele quem faz todas as coisas. Por isso que nós não podemos ler uma história como essa, achando que talvez Maria fosse a grande personagem de toda essa história. Mas é como Deus, através da história, escreve com a sua mão e pincela pessoas que talvez não seriam consideradas ou lugares ínfimos para mostrar que ele é grandioso. E é pensando nisso, então, que ele escolhe Maria. Maria, longe de ser uma princesa ou uma nobre da sua época, era uma jovem camponesa. Maria, meus irmãos, não tinha uma grande posição social. Maria estava compromissada com um carpinteiro, lá também, de Nazaré, chamado José. E a carpintaria não era talvez o serviço dos mais nobres ou talvez um dos serviços mais influentes do seu tempo. Embora a gente às vezes olhe essa expressão como carpinteiro, e embora hoje tenha muito separado essa ideia, né, o que que um carpinteiro faz, o que que um marceneiro faz, ou o que que um pedreiro faz, um pintor, enfim, mas essas, digamos, todas essas tarefas, elas meio que, digamos assim, estavam aqui juntas quando se fala carpinteiro. A expressão, no próprio grego da ideia do carpinteiro é alguém que trabalhava ou que construía com as suas próprias mãos. Desde uma casa, desde um móvel ou algo dessa natureza. Não era mais uma profissão de grande expressão naquele tempo. E seu compromisso com José, um simples carpinteiro, era reflexo, meus irmãos, desta vida humilde. Mas foi justamente ela a quem Deus escolheu para mostrar, meus irmãos, que Deus faz isso conosco. Deus escolhe talvez os fracos. De certa forma, quando eu olho para as nossas mãos, é assim que eu vejo.
Porque, meus irmãos, a igreja nunca foi a instituição de maior poder bélico do mundo. Aliás, tirando em algum momento que a igreja teve um exército, mas a igreja nunca foi convocada para brigar com as suas mãos. E se você olhasse 12 pessoas, 12 homens, frente a um grande império romano, certamente você colocaria todas as suas fichas no Império Romano, dizendo: olha, o cristianismo, ou embora a gente hoje chame de cristianismo, mas Jesus e os seus seguidores, eles vão deixar de existir há algum tempo. O nome deles vai ser esquecido logo mais. Mas, meus queridos, é justamente essa a questão. Deus escolhe as coisas humildes para mostrar, meus queridos, que não é pela nossa força, que não é pelo seu dom, que não é pelo seu talento extraordinário, mas é pela sua graça. E se nós estamos aqui, é confiados na graça do Senhor. Se nós estamos aqui, é confiados que Deus pode tudo. Um professor meu no seminário, sempre quando falava disso, ele usava uma expressão ou um exemplo, uma ilustração que eu achava fantástico. Ele dizia o seguinte: é como se Deus tivesse escolhido aqui os piores jogadores de futebol do mundo, mas ele fosse o técnico. Portanto, a vitória não se daria porque os jogadores eram excelentes, mas porque o técnico era excelente. Ou seja, aqui, meus irmãos, é a ideia do Criador mostrando para nós quem Ele é, mostrando para nós como Ele pode usar Nazaré, uma cidade pequenininha e sem importância, para ser talvez o berço do maior acontecimento da humanidade. E passado tantos anos, nós estamos hoje falando dessa cidade, onde ele escolhe Maria, uma camponesa simples que possivelmente nós jamais saberíamos o nome, mas que ele escolheu para sua glória, porque é assim que Deus faz. Deus escolhe as coisas simples, o louvor da sua glória, para mostrar, meus irmãos, que toda a glória, todo o poder é dele. No entanto, quando a palavra de Deus vem, e isso é interessante pensar, humildemente, Maria se coloca nas mãos de Deus. Porque, meus irmãos, se Deus primeiramente escolhe as coisas humildes, num segundo momento, a mensagem de Deus é muito clara. O nosso grande desafio é sempre obedecermos a palavra do Senhor. Eu diria para vocês, irmãos, que esse é um dos grandes desafios da vida cristã. É você ser compromissado com o que a palavra de Deus tem para você. O mesmo anjo Gabriel, que 6 meses antes visitara Zacarias na Judéia, agora é enviado por Deus a Maria, lá em Nazaré, na Galileia. E esse anjo que assiste diante de Deus é o mensageiro para comunicar o maior evento de todos, o mais esperado de toda a história, o mais proclamado nas páginas do Antigo Testamento. Gabriel, meus irmãos, ele aparece na Bíblia em Daniel, nos seus capítulos 8, 9, aparece também agora em Lucas. Gabriel, então, tem essa grande mensagem. E Maria, meus irmãos, foi uma personagem da Bíblia que nos leva a entender como Deus usa, pela sua graça, as pessoas como ela. Mas notem que Maria se coloca na mão de Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, quando o anjo faz a sua saudação, Maria começou a pensar: o que será isso? Quando ele chega então para Maria, no verso 28, ele diz assim: e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ou seja, meus irmãos, a primeira questão que ela quer lembrar, o que o anjo quer lembrar para ela, é que ela deve se alegrar com essa notícia. Porque ela foi favorecida. Ela tem agora o Senhor ao seu favor. Deus olhou do céu e encontrou nessa jovem, irmãos, através da graça, piedade, humildade e coragem. Maria, meus irmãos, será conhecida por toda a história. E sem dúvida ela é alegre, porque foi favorecida. E isso aconteceu conosco também, porque nós fomos alvos da graça do Senhor. E nós devemos estar aqui na igreja alegres. Sabe por quê? Porque Deus te escolheu.
Deus olhou para você com um olhar de misericórdia. Mesmo que muitas vezes você não tivesse feito por merecer, aliás, você não fez por merecer, mas foi a graça de Deus que está sobre a sua vida. Mas é interessante pensar que no verso 29, o coração de Maria tem medo. Aliás, o que significaria aquilo? Ao ouvir essa palavra, diz o texto no verso 29, ela pôs-se a pensar o que significaria isso. E o anjo começa a explicar para ela do que significava. Mas Maria tem medo. Aliás, como muitas vezes nós temos também. E o medo é gerado, meus irmãos, porque quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. E você pensa, mas agora, o que os meus amigos antigos vão pensar de mim quando me verem com uma Bíblia debaixo do braço indo para a igreja? Que temor vai ter no meu coração? Mas o anjo está dizendo aqui para Maria, assim como diz para nós: não temas, o Senhor vai estar contigo. Não temas de passar pelos problemas e aflições que eventualmente essa escolha tem, porque o Senhor estará contigo em todo o tempo. Ele é o Salvador do seu povo. E é isso que ele nos diz então no verso 31, quando diz que ah, eis que ele conceberá e dar à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. E Jesus significa Yahvé salva, ou Deus salva, mostrando justamente a sua missão. Irmãos, quando nós olhamos e nos deparamos então, nós vemos alguém que se colocou nas mãos de Deus. E por que eu estou falando disso, meus queridos? Porque Maria foi obediente à palavra do Senhor. Esse é o nosso desafio, sermos obedientes à palavra do Senhor. Muitas vezes nós somos chamados por Deus para várias tarefas. Nós somos chamados por Deus para ir a alguns lugares. Nós somos chamados por Deus para pregar o evangelho. Nós somos chamados por Deus para sermos diferentes nos lugares onde Ele nos colocou. E muitas vezes o medo vem ao nosso coração, pensando: como eu vou falar do evangelho para o meu chefe? Como eu vou falar do evangelho para aquele garoto ou para aquela garota que vive, digamos assim, no espírito dessa época? E a mensagem que o Senhor tem para você, a palavra que o Senhor tem para você é o seguinte: não temas, eis que eu estou contigo. Não temas, porque eu estarei com você. Irmãos, Maria aqui para nós serve como exemplo daquela que Deus escolhe, mas também daquela que olhou a sua missão. E Maria disse: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Maria aqui descreve as suas dificuldades. Ela diz: olha, eu não tenho relação com homem algum. Como isso vai acontecer? Olha, eu não tenho muito para oferecer, mas eu me coloco nas mãos do Senhor. Meus irmãos, a grande aplicação que nós temos desse momento é lembrar que nós temos que nos colocar nas mãos do Senhor. É certo que nós, assim como Maria, não temos nada para oferecer ao Senhor. A Bíblia diz que o melhor das nossas obras ainda é aquém do que Cristo merece, é ainda aquém do que Deus merece. O que Deus quer de nós, meus irmãos, é o nosso coração. O que Deus quer de nós é que nós olhemos para a sua palavra com a sede de obedecer. O que Deus quer de nós é que nós tenhamos sede da palavra do Senhor. O que Deus quer de nós é que nós possamos ter comunhão com Ele. O que Deus requer de nós é que nós estejamos com Ele, que nós confiemos a nossa vida a Ele. E a mensagem do Evangelho é precisamente sobre isso. É como Deus manda o seu Filho para que nós entendamos que não é pela nossa força, mas é confiando no Senhor. E essa humildade de Maria aqui, ela é exaltada, porque embora tantos problemas possam acontecer, ela sabe disso. Uma jovem estava desposada, mas ainda não havia, de fato, concretizado seu casamento com José. Sabia que uma gravidez naquele momento seria extremamente complicado, que ela poderia, sim, ser maltratada e, quiçá, até em determinado momento,
talvez sofrer atentado contra a sua própria vida, mas nota, irmãos, ela não fez conta de nada disso. Maria não fez ali o mais e menos de servir ao Senhor, mas depois de tudo aquilo que ela ouviu, ela se colocou diante do Senhor e diz: "Eis aqui a tua serva, faça como bem lhe aprouver". Meus queridos, são pessoas como essa que Deus usa, pessoas que entendem que não são nada, que precisam da graça do Senhor, mas que estão dispostas a servir a Deus. Quando nós lemos o profeta Isaías, ele se vê num momento difícil, complicado da história. O povo estava cada vez mais longe do Senhor. O povo era cada vez mais pecador e infrator das leis de Deus. Mas diante de tudo aquilo, Isaías olha para toda aquela cena, Isaías vê toda aquela situação e diz assim: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito num povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o rei. Deus então vai lá e purifica Isaías. Isaías então, meus irmãos, não tem outra resposta que não dizer o seguinte: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, diante de tudo isso, a resposta dele é: Senhor, usa a minha vida. Irmãos, Deus usou pessoas que a princípio perseguiram a igreja como Paulo, para serem abençoadoras da igreja. Deus usou pessoas difíceis e explosivas como Pedro, para serem bênçãos para a vida da igreja. Deus usou pessoas tímidas como Moisés, para mostrar a sua grandeza. Deus mostrou, ou Deus tirou de pastores simples de ovelhas para ser o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Deus fez de toda essa simplicidade pessoas que glorificaram a Deus com toda a sua vida. Eu não posso sair desse ponto sem perguntar: e você? Como você tem se colocado nas mãos do Senhor? É interessante como nós temos sempre a tendência de olhar para nós como aqueles que são pequenos, e falar: Senhor, tem tanta gente melhor do que eu, não é verdade? Tem tanta gente que pode fazer essa tarefa muito melhor do que eu, por que eu vou fazer isso? Eu tenho pessoas que falam melhor do que eu, que se comunicam melhor do que eu, que têm mais dons, que são mais carismáticos do que eu, que conseguem envolver outras pessoas, que conseguem ter um bom discurso, que conseguem ter um trânsito em lugares, mas por que eu? E a resposta, meus irmãos, é porque Deus está disposto a usar pessoas que se coloquem nas suas mãos. Pessoas que, assim como Isaías, Moisés, Davi, Maria, dizem: eis-me aqui, usa a tua serva. Irmãos, e a resposta, e essa submissão de Maria ao ouvir o anúncio do anjo, ela não hesitou. Ela se colocou imediatamente à disposição de Deus. Ela estava pronta para obedecer, independente das consequências. Meus irmãos, o verdadeiro serviço a Deus exige de nós obediência. E uma obediência imediata. Uma obediência incondicional. Quando Deus nos chama, não podemos hesitar, questionar, mas devemos nos submeter. E é por isso, então, irmãos, que no segundo ou no terceiro momento agora, depois de entendermos que Deus usa as coisas humildes, depois de vermos como Deus, através da obediência, usa pessoas como Maria, nesse momento, nós podemos entender e podemos confiar de que Deus faz o impossível. O verso 36 nos diz que um milagre estava a caminho, que diz o seguinte: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo de esse já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, para mostrar a glória do Senhor. Gabriel se lembra da parente, da prima de Maria, chamada Isabel. Se talvez para Maria veio muito cedo aos nossos olhos, para Isabel veio muito tarde. A Bíblia diz que Isabel era uma senhora já.
E diz o texto que ela já tinha parado costumes das mulheres, o que para nós hoje seria impossível. Ela tinha entrado naquilo que nós chamamos hoje de menopausa. Mas é interessante pensar que a Bíblia diz que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus, meus irmãos, não é impossível. Uma promessa para Deus é confiável. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus disse que ele viria, ele veio. Eu disse que ele voltaria, ele vai voltar. Portanto, ela podia confiar assim como ela tinha visto, e ela obviamente vai experimentar isso quando ela vai encontrar Isabel. Ela tinha visto que Deus pode realizar grandes coisas. Deus pode realizar grandes coisas mesmo onde nós achamos que não é possível. Ah, irmãos, certamente se você tivesse aqui na primeira reunião feita aqui na igreja, há 50 e tantos anos atrás, você falava: dificilmente nós teremos uma igreja aqui nesse lugar. Um lugar, uma região em que nem o ônibus chegava. Em que, meus irmãos, hoje a gente vê tudo bonitinho, talvez não tão bonito assim, mas tudo asfaltadinho. Aqui, meus irmãos, era barro. Os nossos muros já foram, como lá atrás, né, já foram derribados alguns Neemias tiveram que ser levantados, para mostrar, meus irmãos, que Deus faz coisas impossíveis, para mostrar que Deus usa pessoas comuns para a sua glória. Um dos teólogos, ao comentar esse texto, destaca que a submissão de Maria trazia em seu bojo a disposição de enfrentar riscos pela sua obediência. Maria não estava casada com José, e como ela reagiria a isso? Mas Maria entende que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Irmãos, eu vislumbro e sonho com grandes coisas da nossa igreja, de irmãos cada vez mais empenhados em estar com o Senhor, em cada vez mais de um compromisso com Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu entendo que não é pelas nossas forças. Por isso que é interessante pensar que quando a palavra de Deus fala sobre pedirmos mais trabalhadores da sua seara, ela diz: o trabalho é grande, é muita coisa, mas rogue ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Meus irmãos, nosso Deus é dono de tudo, e é por isso que é Ele que nós rogamos. Eu quero então concluir a minha mensagem desta noite falando sobre a predição do nascimento de Jesus. Lembrando que o verdadeiro serviço a Deus é constituído, meus irmãos, de duas pedras fundamentais: a confiança e a obediência. Ao contrário do que você certamente fará amanhã no seu trabalho, Deus não quer que você apenas realize tarefas, mas Ele quer que você confie, Ele quer que você obedeça. E talvez, ao mostrar isso através da serva do Senhor Maria, nós temos ali essas qualidades confirmadas. Não para a glória de Maria, não porque ela era uma pessoa sem pecado, como alguns pensam, mas porque ela entendeu a vontade de Deus. Porque ao entender, ela levanta a mão e diz: eu estou aqui pela graça do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui há alguns dias de celebrar o Natal. E sempre quando nós chegamos ao final do ano, eu não sei se você é assim, mas nós começamos a fazer aqueles balanços, né? Aliás, é até comum que os canais de TV comecem a fazer lá chamada retrospectiva. A gente faz uma espécie de revisão do que aconteceu no ano. E nós vamos ver que nesse ano tiveram coisas boas, tiveram coisas difíceis, tiveram coisas complicadas. Mas a minha pergunta para você não é sobre as suas alegrias, eu espero que você tenha tido muitas durante esse ano. Não é também sobre as suas tristezas, que eu espero que você não tenha tido muitas, mas fatalmente você as teve. Mas a minha pergunta é: em todo esse tempo, na sua retrospectiva, você confiou e obedeceu na palavra do Senhor? Você confiou e obedeceu que Deus tem o melhor para você? Nas dificuldades que você passou, você olhou isso como um castigo do Senhor ou como um meio de graça, para que o seu coração fosse moldado segundo a sua palavra? Meus irmãos, Deus tem um plano para esse tempo e a nossa igreja é um instrumento útil para esse trabalho. Nós somos chamados, meus irmãos, para a glória do Senhor. Talvez a gente se olhe pequeno
Talvez a gente se olhe no espelho da vida como pequenos demais para esse trabalho, mas Deus usa as coisas humildes para envergonhar sábias. Deus usa aqueles que se colocam à sua mão para mostrar a sua glória. Você está chamado aqui não é mais para confiar no seu braço, não é mais para confiar no seu talento, não é mais para confiar na sua força, mas você foi chamado para confiar no Senhor. Ele é o seu comandante, ele é o seu técnico. É a Ele e só a Ele a que nós obedecemos. Que Deus nos abençoe, meus queridos, e que essa mensagem possa atingir o nosso coração, para que nós não contemplemos só a nossa humildade, mas para que nós possamos ver como Deus usa pessoas como eu e você para a honra e glória do teu nome. E a minha oração é: Senhor, usa a minha vida. Senhor, usa a vida dos meus irmãos para a glória do seu nome. Esta é a minha oração. E que Deus nos abençoe neste propósito.